Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer mais uma flor de crochê. Então, mas antes de continuar com esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma videoaula, nenhum tutorial de crochê para você fazer. E também não se esqueça de dar o joinha para me ajudar. E se você vai fazer essa flor mais tarde, é só salvar. E para você fazer o anel mágico, é só enrolar a linha nos seus dois dedos e puxar a laçadinha inicial para a gente começar a fazer. Depois é só soltar essa linha dos dedos. Agora vamos iniciar fazendo 3 correntinhas. A gente já fez uma laçadinha que equivale a uma correntinha. Vamos fazer mais 2, totalizando 3, que dá a altura do ponto alto. E agora vamos fazer 15 pontos altos contando com essas 3 correntinhas. Então, já fizemos as 3 correntinhas, vamos acrescentar mais 14 pontos altos. E no final vai totalizar 15. Então, vamos lá, vou fazer aqui os meus 15 pontos altos e depois eu volto pra gente terminar esse trabalho, mas antes eu gostaria de dizer os materiais que eu usei. E os materiais que eu estou usando são agulha 3 milímetros e fio de barbante Euro Roma número 4. Fiz aqui os meus 15 pontos altos, vou vir aqui, vou puxar o nosso fio do anel mágico, ficar bem fechadinho. E vamos fechar essa carreira. Então, puxa bem puxado. Agora, vamos vir aqui e finalizar nossa carreira. Vindo aqui na terceira correntinha que a gente fez lá no início, ó. 1, 2, 3. Aqui na terceira a gente faz ponto baixíssimo. Agora, vamos arrematar esse fio, porque aqui é só o miolinho da flor. E vamos deixar bem fechadinho, puxando aqui esse fio, ó. Aqui a gente vai cortar a linha. Não precisa ser a linha desse tamanho, eu não gosto de desperdiçar. A gente pode vir aqui atrás e esconder ela, puxando por trás de uma laçadinha, do ponto ao lado. A gente pode dar um nó junto com esse daqui, ó, com a sobra do anel mágico, do círculo mágico. Pra ficar bem seguro. Eu fiz o nó. Agora é só cortar as sobras. Ficando assim. Agora vamos dar continuidade fazendo as nossas pétalas. Aqui é o miolinho da flor. E as pétalas vou estar fazendo com esse fio roxo. É a mesma espessura do outro, a mesma marca da Euro Roma, mas você pode usar a linha da espessura que você quiser. Esse daqui é o número 4. Vou começar fazendo a nossa laçadinha. Assim. Vou inserir aqui o nosso trabalho. E vou começar a fazer agora as pétalas. E serão, fazer aqui primeiro a laçadinha, né, do ponto inicial. Vamos subir aqui 5 correntinhas. 5 correntinhas, equivalente a um ponto alto duplo. Vamos enrolar a linha na agulha 4 vezes. Assim, vamos vir aqui no próximo ponto e vamos fazer nosso ponto alto quádruplo, puxando de 2 em 2 laçadinhas, até finalizar o ponto. E dentro desse mesmo ponto, a gente vai fazer 3 pontos altos quádruplos. Então, já fiz um, vou fazer mais 2. Tem que enrolar a linha na agulha 4 vezes, contando 5 laçadinhas com essa que já tava antes. E vamos puxando de 2 em 2. No mesmo ponto. E ficamos com nossos 3
pontos altos quádruplos no mesmo ponto. Vamos fazer agora o ponto picô. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Voltamos aqui nessas duas laçadinhas. Vamos fazer ponto baixíssimo. Ficou o ponto picô. Agora, vamos fazer novamente pontos altos quádruplos. Só que agora não vai ser no próximo ponto. Aqui nesse. Vamos puxando de duas em duas laçadinhas. Até finalizar. Dessa forma. Aí, tu vai segurando aqui um pouquinho para não escapulir as laçadinhas e ter que fazer tudo de novo. Volta no mesmo ponto. E faz o terceiro ponto alto quádruplo. Ficando assim. Agora, vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 5. Vamos vir aqui no próximo ponto. E vamos fazer ponto baixíssimo. Vamos subir 5 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Vamos fazer ponto alto quádruplo no próximo ponto. Dessa maneira. Ponto alto quádruplo no mesmo ponto. Aí, tu vai segurando as laçadinhas, ó, pra não escapulir. Volta no mesmo ponto. E puxa as laçadinhas de duas em duas, segurando para ela não escapulir. E tu tem que começar a fazer o ponto novamente. Assim. Agora, faz o ponto picô, 5 correntinhas. 5 correntinhas, voltamos aqui nessas duas laçadinhas. E faremos ponto baixíssimo. Assim. Ponto quádruplo novamente no próximo ponto da carreira de base. Não vamos fazer mais nesse ponto, vamos fazer no próximo. E o próximo é esse aqui. Vamos fazer novamente, dentro do mesmo. Ó, já soltou a laçadinha, tá vendo como é fácil de soltar? Uma laçadinha, 2, 3 e 4. Voltar aqui no mesmo ponto. Puxa duas, puxa duas, puxa duas, puxa duas e puxa as duas para finalizar. Falta mais um ponto alto quádruplo. Vamos fazer. No mesmo ponto. Puxa duas, duas, duas e mais duas. E por último, as outras duas. Ficando assim. Agora, vamos fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas. Vamos vir aqui e fazer ponto baixíssimo. E a flor tá ficando desse jeito. Agora, é só tu repetir esse esquema, essa mesma dinâmica, nos próximos pontos da carreira de base. E vai totalizar 5 pétalas, dessa mesma forma aqui, ó. Então, eu vou recapitular só pra vocês compreenderem melhor. Subi aqui 5 correntinhas, vim no próximo ponto, fiz 3 pontos altos quádruplos no mesmo ponto, ou seja,
um ponto alto quádruplo, 2 pontos altos quádruplo, 3 pontos altos quádruplo, no mesmo ponto da carreira de base. Fiz aqui o picô, subi 5 correntinhas, finalizei com ponto baixíssimo aqui na laçadinha desse ponto aqui. Finalizei com ponto baixíssimo e comecei os 3 pontos altos quádruplos no próximo ponto, dentro do mesmo ponto. Então, dando pra ver aí. Então, é dessa maneira. Aí, terminou os 3 pontos altos quádruplos no próximo ponto, dentro do mesmo ponto, você vai vir aqui no próximo. Aqui ficou um pouco distante, porque aqui foi onde eu rematei o fio, e aí fica um pouco desajeitado, mas depois que finalizar a flor, nem dá pra perceber. Aí, ficou um pouco mais aqui pro lado, fiz as 5 correntinhas e prendi aqui com ponto baixíssimo, que é o ponto do lado desse. Aí, fiz o ponto baixíssimo, subi novamente as 5 correntinhas e comecei a mesma dinâmica na próxima flor, aliás, na próxima pétala. Então, 5 correntinhas, 3 pontos altos quádruplos no próximo ponto, e é no mesmo ponto, ponto picô, 5 correntinhas prende com ponto baixíssimo, forma o picô, faz 3 pontos altos quádruplos no próximo ponto, dentro do mesmo ponto, faz 5 correntinhas, prende aqui com ponto baixíssimo. Então, bora lá, vou fazer os meus e já volto. Tô finalizando a nossa flor, olha como ela fica linda. Fiz aqui os 3 pontos altos quádruplos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas para fecharmos essa carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos vir aqui e vamos prender com um ponto baixíssimo. E nossa flor está finalizada. Vou fazer só mais uma correntinha aqui para arrematar o fio, ficar mais seguro, né? Então, vamos lá cortar o fio. E agora é só esconder ele. Lá pra parte de trás. Então, a nossa florzinha inicialmente. Nossa florzinha ficou assim. Você pode fazer da cor que você preferir. Aqui atrás, vamos esconder esse fio. Passando aqui nas laçadinhas ao lado, ó. Vamos pegar aqui as laçadinhas. E vamos puxar. Ficou bem escondidinha. Agora eu vou passar por outra laçadinha e fazer um nozinho. Assim. Fiz o nozinho. Escondo nas próximas aqui, ó. Vou escondê-las. E agora o restinho é só cortar. E ficou assim a nossa flor. Vamos começar com o anel mágico. Se você não querer fazer, você faça 5 correntinhas e prenda na primeira correntinha com ponto baixíssimo e dê continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui o anel mágico. Vou fazer agora a laçadinha, retirei dos dedos. Vou fazer agora um total de 16 pontos baixos, mas não conta a correntinha como ponto baixo. Você vai agora fazer o primeiro ponto baixo após a correntinha, né? Que foi a primeira laçadinha do ponto. Então, fiz aqui 2, vou acrescentar mais 14. Fiz os 16 pontos baixos, agora vou fazer o quê? Vou vir e vou fechar esse anel para ficar bem fechadinho, puxando esse fiozinho que tá sobrando. E após fechar esse anel, eu vou fazer o quê? Fechar essa carreira com ponto baixíssimo no
primeiro ponto baixo que foi feito dentro desse anel mágico. Então, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo, fechando assim a nossa carreira. Faremos agora 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz as 9 correntinhas, agora vou saltar o próximo ponto, vou vir no outro e vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto, agora vamos fazer 6 correntinhas e vamos fazer a mesma coisa. Salta o próximo ponto, vem no próximo e faz um ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda desse jeito. 6 correntinhas, um ponto alto, saltando sempre um ponto da carreira de base. Então, vamos lá fazer os nossos. Quando for na hora de fechar, a gente volta para fechar junto, certo? Então, não se esqueça. Agora, vamos fechar nossa carreira. Fiz aqui as minhas 6 correntinhas, vou vir na terceira correntinha. Vou vir na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. E assim a gente vai fechando mais uma carreira e vamos partir para a próxima. Agora, vamos subir 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos fazer ponto alto duplo dentro do espaço das correntinhas da carreira anterior, puxando 2 laçadas, mais 2, mais 2 e mais 2. Agora, vamos fazer ponto alto triplo. Enrola ali na agulha 3 vezes, vai lá dentro, puxa 2 laçadas, 2 laçadas, 2 laçadas e 2 laçadas. Sempre puxando de 2 em 2 laçadas. Faz uma correntinha, volta dentro do mesmo espaço e faz outro ponto alto triplo, enrolando a linha na agulha 3 vezes, puxando de 2 em 2 laçadas, certo? Então, vamos praticando que a gente fica craque, né? No próximo, a gente faz mais um ponto alto duplo. Faz 2 correntinhas, 3, 4, 4 correntinhas. Vamos lá no ponto alto da carreira de base e fazemos ponto baixíssimo. Então, assim se formou a nossa primeira pétala. E agora, vamos fazer a mesma coisa no próximo espaço. Fizemos o ponto baixíssimo, fazemos mais 4 correntinhas, um ponto alto duplo, enrolando a linha na agulha 2 vezes, puxando de 2 em 2 laçadas. Então, agora, depois de fazermos o ponto alto duplo, vamos fazer ponto alto triplo. Enrola a linha na agulha 3 vezes e puxa de 2 em 2 laçadas. Agora, vamos fazer uma correntinha e fazemos outro ponto alto triplo novamente. Enrola a linha na agulha e puxa de 2 em 2 laçadas novamente. Tudo dentro do mesmo espaço. Enrola a linha na agulha 2 vezes e faça ponto alto duplo, puxando de 2 em 2 laçadas. Fazemos 4 correntinhas. Fazemos as 4 correntinhas, viemos no ponto alto da carreira de base, no próximo, né? Após o espacinho e fazemos um ponto baixíssimo e vamos repetir a mesma coisa e fazemos toda a carreira dessa forma. Fizemos a nossa flor, né? Agora fizemos as 4 correntinhas, vamos vir lá no pezinho do ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Como vocês podem ver. Agora é só cortar a linha e arrematar o fio, escondendo esse fio. Você pode estar dando nó ou colando para ficar bem seguro, para não desatar, né? E aí a nossa flor ficou dessa forma. Vou começar com o anel mágico. Vou puxar a primeira laçadinha. Ficando assim. A laçadinha fica equivalente a uma correntinha. Então, no total, vou fazer 5 correntinhas contando com essa. Então, vou fazer aqui mais 4. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou enrolar a linha na agulha 3 vezes para fazermos ponto alto triplo. Vou voltar aqui dentro do círculo, puxo 2 laçadas e mais 2 laçadas. Enrolo a linha na agulha 3 vezes novamente, volto aqui dentro e faço. Puxo 2 laçadas. Puxo 2 laçadas e mais 2 laçadas. Opa. Ficou assim. Rolo a linha na agulha 3 vezes de novo. Volto. Puxo 2 laçadas e 2 laçadas. As últimas a gente sempre deixa para fechar tudo junto. Vamos agora fechar tudo junto.
ficou no total de 4 pontos quádruplos, aliás, triplo, 4 pontos altos triplos, contando com as 5 correntinhas iniciais, que são equivalentes a 1 ponto alto triplo. Vou fazer agora 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou enrolar a linha na agulha 3 vezes novamente, vou voltar aqui dentro do círculo e fazer a mesma coisa. 4 pontos altos triplos, então puxei 2 laçadas, puxa mais 2, puxa mais 2. Deixa o restante novamente, 1, 2, 3. Venho aqui dentro, puxo 2 laçadas, puxo 2, puxo mais 2. Enrolo a linha na agulha 3 vezes novamente, volto aqui dentro, puxo 2 laçadas, puxo 2 laçadas e mais 2 laçadas. Ficando o restante na agulha. Enrolo a linha na agulha 3 vezes de novo, volto aqui dentro, puxo 2 laçadas e mais 2 laçadas. Sobrou as laçadas restantes aqui todas na agulha, né? Vou puxar todas de uma vez. Faço 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. E vou fazer a mesma coisa. Até totalizar um total de 6 pétalas. Terminando aqui a minha carreira, já fiz aqui as 5 correntinhas. Vou vir aqui com o anel mágico, vou fechar. Bem fechadinho. Ficando assim. Puxar essa linha aqui pra baixo. Agora eu vou fechar a carreira. Fiz as 5 correntinhas, agora eu vou vir aqui nessa primeira correntinha aqui que eu fiz quando eu fechei as laçadas dessa pétala, né? Então, vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 6 correntinhas. Essa primeira vai servir pra gente fechar quando finalizarmos essa carreira, fazer um ponto baixíssimo aqui. Então, vamos fazer no total de 6, mas as outras vão ser 5, como vocês vão entender agora a gente fazendo, certo? Então, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos enrolar a linha na agulha 2 vezes para fazermos ponto alto duplo. Aqui dentro desse espaço, vamos fazer o ponto alto duplo. Vamos fazer, puxa 2 laçadas, puxa 2 e deixa essas 2. Enrolo a linha na agulha 2 vezes, volto, puxo 2 laçadas, puxo 2. Deixo as outras laçadas na agulha. Vou fazer novamente ponto alto duplo. Puxo 2 laçadas, puxo 2 e deixo essas. Agora eu vou fechar todas de uma vez. Vou fazer agora o ponto picô. Fazer 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou fazer novamente 3 pontos altos duplos. Puxo 2 e deixo esses. Enrolo a linha na agulha 2 vezes, volto no mesmo espaço, puxo 2 e deixo esses. Faço o último ponto alto duplo, puxando 2 laçadas, depois as outras 2 e as outras deixando na agulha para puxar agora todas de uma vez, ficando dessa forma. Vamos fazer agora 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou vir aqui dentro dessa primeira correntinha, ó, nesse espacinho aqui, e faço um ponto baixíssimo. Faço 5 correntinhas novamente, 1, 2, 3, 4 e 5. Laço a linha na agulha 2 vezes e faço isso aqui dentro desse espaço. Então, essa carreira vai ser toda dessa forma. Vamos fazer assim. Vamos fazer dessa maneira, certo? Então, vou finalizar os meus aqui. E vocês façam de vocês daí. Cada espacinho desse vai ter uma pétala dessa. Comecei com 6 correntes, mas depois a gente vai utilizar, fazer somente 5. Aqui em cima faz ponto baixíssimo. E aqui a pétala, vocês vão trabalhar 3 pontos altos duplos
faz o picô com 3 correntes, 3 pontos altos duplos novamente dentro do mesmo espaço, 5 correntinhas, prende aqui com ponto baixíssimo e faz novamente, certo? Então, vamos terminar e na hora de fechar a carreira eu volto. Agora, para fechar a carreira, a gente vai fazer as 5 correntinhas que a gente já vem fazendo. Vou vir na primeira correntinha, lá no início, onde fizemos as 6, porque a primeira ia servir para fechar essa carreira. Então, vamos vir na primeira correntinha e vamos fazer ponto baixíssimo. Depois é só arrematar o fio e terminar esse trabalho. Agora, vamos esconder esse fio. E agora é só cortar o fio do círculo mágico. Aliás, a gente vai esconder primeiro por detrás de alguns pontos e depois a gente corta. E finalizamos esse trabalho mais uma vez. Então, vamos começar com o anel mágico. Vou estar dando a laçadinha inicial. Vou estar fechando um pouquinho o anel mágico. Vou fazer outra correntinha. E vou acrescentar aqui dentro 15 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Quando terminar, eu volto. Fiz aqui os meus 15 pontos baixos, sem contar a correntinha, tá? A correntinha eu não vou contar como ponto baixo. Vou fechar agora o anel mágico. Fechei o anel mágico. Agora, vou vir aqui no primeiro ponto baixo, pulando as 2 correntinhas iniciais. Aqui são as correntinhas, aqui tá o ponto baixo. Vou fechar com o ponto baixíssimo. E vou fechar mais um pouco esse anel mágico. Ficando bem fechadinho. Agora, eu vou arrematar a linha. Está cortando. Vou estar amarrando ela aqui junto com o fio do anel mágico aqui atrás, ó. E agora eu vou cortar o restante da linha. Vou agora pegar a linha amarela e vou estar dando continuidade a essa florzinha. Vou aqui fazer a laçadinha inicial. Vou vir aqui e vou inserir no meu primeiro ponto. Puxei esse fio aqui pra trás pra já ir arrematando ele. Fiz aqui. Vou puxar as 2 laçadinhas. Vou acrescentar mais 3 correntinhas. Então, ficaram um total de 4, né? Contando com a laçadinha inicial. E agora, vou estar inserindo aqui e fazendo no meio ponto alto.
Vou voltar de novo no mesmo ponto, faço meio ponto alto, com 3 laçadinhas na agulha. Vou vir no próximo e vou fazer meio ponto alto novamente. Puxando apenas 2 laçadinhas e deixando as outras. Vou fazer agora meio ponto alto novamente no mesmo ponto, puxando 2 laçadinhas. Vou voltar no mesmo ponto, vou fazer meio ponto alto, puxando 2 laçadinhas. Vou vir no próximo e vou fazer a mesma coisa. Meio ponto alto, 2, meio ponto alto, 3, meio ponto alto. Agora, eu vou puxar todas as laçadinhas de uma vez. Puxei as laçadinhas de uma vez, vou apertar bem esse fio e vou fazer uma correntinha para fechar. Fiz a correntinha para fechar. Agora, eu vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou acrescentar mais 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou voltar no mesmo ponto e vou fazer meio ponto alto. Vou voltar no mesmo ponto e fazer meio ponto alto, ficando as 3 laçadinhas na agulha. Tô achando que essas correntinhas foram muitas, eu vou diminuir uma. Então, fiz 3 correntinhas aqui. Você vai notando aí no seu. Se as 4 correntinhas ficar muito, você faz só 3 como eu. Então, vou voltar no mesmo ponto, meio ponto alto, no mesmo meio ponto alto. Vou fazer agora no próximo. Cada ponto baixo, eu vou trabalhar 3 meio pontos altos no mesmo ponto. Então, fiz aqui 1, 2 e 3 no próximo, no mesmo ponto, aliás. Então, são 6 meio pontos altos, contando com as correntinhas, né? Com ponto baixo as correntinhas. 3 para cada ponto baixo. Vou fazer agora mais 3 no próximo ponto. 1. Lembrando que puxe só as 2 laçadinhas. 2. Opa. 2. E 3. Então, 3 meio ponto alto em cada ponto baixo. No final, a gente puxa as laçadinhas todas juntas, aperta bem apertado, faz uma correntinha. Vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir aqui no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Finalizando a minha última pétala. Tá aqui todas as laçadinhas juntas, né? Vou fechar todas de uma vez, eu vou apertar bem. Faço uma correntinha. Vou fazer mais 3 correntinhas. Vou vir aqui, vou fazer ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou vir aqui e vou fazer outro ponto baixíssimo, bem no pezinho do primeiro ponto. Agora, eu vou arrematar a linha. E nossa florzinha ficou desse jeito. Você pode estar fazendo com fio de lã, que ela fica maior e mais fofinha, né? Você pode estar fazendo com barbante, fio 4, fica melhor acabamento do que o fio 6 e o fio 8, mas fica a seu critério também. Faça com a linha que você tiver em casa e que for mais adequada para o seu trabalho. Então, essa linha aqui atrás eu vou esconder ela. Passar aqui por entre os pontos, ó. E vou estar escondendo.
O que sobrou, eu vou cortar. Cortei. E a nossa florzinha ficou desse jeito. Com uma gracinha. Ela ficou pequenininha, porque a linha é fina, né? Então, se você querer maior, faz com a linha mais grossa. Vou começar fazendo uma correntinha, depois vou dar continuidade e vou estar acrescentando 8 correntinhas, pra gente começar esse trabalho. É uma flor super fácil de fazer, você vai amar fazer. Então, depois que fizermos as 8 correntinhas, a gente vai prender na primeira correntinha que a gente fez com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai dar continuidade fazendo algumas correntinhas, no total de 4 correntinhas para dar altura. E aí, agora vamos enrolar a agulha na linha 2 vezes. Vamos fazer 4 pontos altos duplos. Ponto alto duplo é um pouco chatinho de fazer, ainda mais se a linha desfiar, como esse barbante que eu tô usando desfia um pouquinho, mas com paciência a gente consegue fazer. Então, vai com calma. Se você é iniciante, tenha calma, vai sem medo. Se errar, volta e faz de novo, não tem problema, mas vai tentando, a prática leva à perfeição. E assim já está começando a ser formada a primeira pétala do nosso trabalho. Depois que fizermos esses 4 pontos altos duplos, vamos fazer 4 correntinhas novamente, como vocês podem ver. E depois agora vamos prender lá embaixo com ponto baixíssimo. E está formada a nossa primeira pétala, aliás, a primeira etapa, né? A parte branca. E posteriormente a gente vai fazer a parte roxa. Fazemos mais 4 correntinhas e vamos fazer mais 4 pontos altos duplos. Então, a gente vai repetir esse processo por 5 vezes, porque são 5 pétalas. Então, vamos lá, completar os nossos 4 pontos altos duplos. E depois que terminarmos os 4 pontos altos duplos, vamos fazer as 4 correntinhas novamente e prender com ponto baixíssimo novamente. E assim vai se formando pétala por pétala. Essa flor eu achei super linda, super charmosa e fácil de fazer. Dá pra gente aplicar em vários trabalhos, em tapete, em trilhos de mesa. Fazer tiaras, né? Dá pra fazer muita coisa. Vai da criatividade de cada uma. Prendemos aí com ponto baixíssimo, está formada já a segunda pétala. Vamos ajustando, né, esse trabalho e vamos dar continuidade para fazer a próxima pétala, que já está sendo a terceira. 4 correntinhas novamente e 4 pontos altos duplos novamente. Então, recapitulando, só para tu não esquecer a maneira de fazer cada pétala, né? Você vai começar com 4 correntinhas, vai fazer 4 pontos altos duplos e depois mais 4 correntinhas, prende com ponto baixíssimo e continua o mesmo processo para confeccionar a próxima pétala. E aí a gente já tá com 4 pétalas, estamos caminhando já para fazer a última pétala. O que você tá achando desse trabalho? Tá achando fácil? E se você estiver gostando desse conteúdo, aliás, dos conteúdos que eu estou trazendo, estou me esforçando para trazer diariamente, só falhei ontem, que foi domingo. E o que você está achando? Se você estiver gostando, pode se inscrever para receber sempre tutoriais e dicas para confeccionar peças em crochê como essas. E eu sempre vou estar trazendo coisas fáceis, eu não gosto de coisa muito complicada para fazer não, porque de trabalhosa, difícil e complexa já basta a nossa vida, né? A gente faz o crochê para se distrair, algumas pessoas para ganhar uma renda extra, como eu também já fiz. Então é melhor a gente fazer produtos rápidos e fáceis de fazer, né? E também, se puder, econômico também. Então não deixe de estar se inscrevendo no canal para me ajudar aí, para eu ter mais um incentivo para estar trazendo conteúdo para vocês. E se você gostou do vídeo também, não se esqueça de deixar o joinha aí para me ajudar também, para o YouTube recomendar mais esse vídeo para mais pessoas.
E antes que eu me esqueça, quando tu se inscrever no canal, tu ativa o sininho de notificação para tu receber todos os vídeos que eu postar, certo? Porque às vezes você se inscreve e depois não recebe a notificação e o YouTube não recomenda o vídeo para você. E aí continua na mesma, meus inscritos crescem, mas não tenho horas assistidas e nem visualizações. Então, por favor, se você puder me ajudar, pode estar fazendo isso por mim. E assim vamos finalizando a última pétala da nossa florzinha. Vamos fazer o último ponto alto duplo, ajustamos e agora só falta fazer as 4 correntinhas e prender lá embaixo com ponto baixíssimo. Aí agora a gente vai começar a fazer o trabalho de outra cor, para dar um charme a mais nessa flor. Aí a gente agora é só cortar a linha e arrematar o fio. E para arrematar essa linha é super fácil. A gente corta na última laçadinha que ficou, né? Pega essa linha, puxa lá pro lado do avesso, pro lado de trás com a ajuda da agulha. Aí a gente já vai puxando por detrás das laçadinhas os pontos encostados, onde tá esse fio de arremate. E a gente pega e puxa ele para trás no lado do avesso e agora vamos esconder ele de trás das outras laçadinhas próximas a ele, como eu estou fazendo. E após esconder o fio, o resto que sobrar é só cortar novamente e nosso arremate já está pronto. E agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho com uma cor diferente. Eu vou usar essa cor roxa. A gente começa com a nossa laçadinha inicial, vai pegar essa laçadinha inicial e vai começar o nosso trabalho lá nas pétalas, entre uma pétala e a outra. Tem que ser entre as duas. Aí a gente vai fazer dessa maneira, puxa a linha e faz um ponto baixíssimo para prender essa linha roxa no nosso trabalho que a gente acabou de fazer. Vai ficando dessa forma. Agora vamos dar continuidade e vamos fazer 7 correntinhas para dar altura do nosso trabalho e vamos dar continuidade. Agora enrolamos a agulha na linha 2 vezes, porque vamos fazer pontos altos duplos novamente. Aí só uma dica, quando você for fazer esse primeiro ponto alto duplo, você não vai fazer dentro da correntinha, você vai fazer entre o ponto alto duplo da carreira anterior e as correntinhas. Aí agora, a partir do segundo ponto alto duplo, é que tu vai inserir dentro do ponto alto duplo da carreira de base. Se você prestar bastante atenção no vídeo, você vai perceber e entender do que eu estou falando, certo? Então vamos dar continuidade fazendo nossos pontos altos duplos e ao todo vamos trabalhar 5 pontos altos duplos nessa segunda etapa da nossa pétala, da nossa flor praiana. E no final, como eu expliquei, vai fazer como no começo. Em vez de inserir dentro das correntinhas que a gente fez, a gente vai inserir entre as correntinhas e entre o ponto alto duplo da carreira de base. Aí depois a gente faz as 7 correntinhas novamente e prendemos lá embaixo entre as duas pétalas com um ponto baixíssimo. E assim está formado a nossa primeira pétala. Subimos novamente as 7 correntinhas. E assim vocês podem ver como vai ficando linda essa pétala com essas duas cores e como é super fácil de fazer também. E vamos continuar fazendo a mesma maneira. Fazemos as correntinhas, no total de 7, mais 5 pontos altos duplos em cima dos pontos da carreira de base. E vamos fazendo assim até formar totalmente a nossa flor. E já terminando de fazer a nossa flor, fazemos as 7 correntinhas e vamos prender lá embaixo, entre as duas pétalas, com um ponto baixíssimo.
E agora faço uma correntinha só para ficar bem mais presa a linha, né, antes de podermos cortar. E após isso vamos lá e cortamos para fazer o arremate desse fio e ajustar totalmente a nossa florzinha para ficar bem linda. E para fazer esse arremate eu puxo a linha para a parte do avesso, como eu fiz anteriormente, e vou amarrar junto com a outra sobra de linha que tem no trabalho. Mas se você não tiver essa sobrinha de linha também não tem nada, é só você arrematar do jeito que você preferir. O importante é esse arremate ficar bem preso para ele não soltar. E se você preferir pode passar um pouquinho de cola universal ou cola de tecido para poder colar e ficar bem presa essa linha para não soltar com facilidade, né? Não desmanchar o nosso trabalho. E agora é só a gente ajustar, colocar tudo no lugarzinho, né, do trabalho que a gente fez, ajustar bem a flor e ela já está pronta e fica dessa forma, muito linda, gente. Eu amei fazer essa flor, achei super fácil, super rápida e é uma das melhores flores que eu já fiz, né, porque eu não gosto, como eu já falei, de coisas trabalhosas. Essa ideia é bem simples e fácil, fica muito linda, com um resultado muito bacana e dá pra estar aplicando em vários trabalhos, vai depender da nossa criatividade. Olha que fofinha essa flor. Aí você pode fazer com a cor da sua preferência, como eu já falei anteriormente. Mágico. Aí depois eu vou fazer 3 correntinhas equivalentes a um ponto alto. Como vocês podem ver, o anel mágico é bem fácil de fazer, basta prestar bastante atenção no vídeo. Aí fiz a primeira correntinha e vou agora dar continuidade às demais correntinhas, né? No total foram 3. Agora eu vou fazer ponto alto, que é bem simples de fazer também. Já tem vídeo aí no canal explicando a vocês como que faz. Em seguida eu vou fazer ponto alto duplo, que dá 2 enroladinhas da linha na agulha e vai puxando de 2 em 2 laçadas até fechar totalmente esse ponto. Então, se você prestar bastante atenção no vídeo, você consegue fazer também, se ainda não tiver costume. Faço mais outro ponto alto duplo para dar a altura da pétala da flor. E assim que vai ficando, puxando de 2 em 2 laçadinhas até terminar o ponto. Agora eu vou fazer outro ponto alto. E depois do ponto alto, vamos fazer novamente 3 correntinhas. E agora que terminamos as correntinhas, vamos prender lá embaixo com ponto baixíssimo. E essa já está pronta a nossa primeira pétala. Vamos fazer o mesmo processo por 5 vezes, né? Para ficar 5 pétalas. Então, vou repetir mais uma vez para vocês não ficarem com dúvida. Faz 3 correntinhas novamente, ponto alto. Depois do ponto alto, vamos trabalhar 2 pontos altos duplos. Com a prática, você vê que é simples de fazer também, o ponto alto duplo. Não tem muito segredo. Aí agora vamos fazer ponto alto normal, depois dos 2 pontos altos duplos, e agora 3 correntinhas e prende lá embaixo com ponto baixíssimo. Aí vocês podem ver que já ficou com 2 pétalas a florzinha, né? Aí a gente faz agora por todo o resto, em total de 5 vezes esse mesmo processo. Aí arremata a linha quando vai com 5 pétalas. E vamos pegar a linha da frente, que a gente fez as pétalas, e vamos amarrar na linha de trás, que é a sobra do anel mágico, lá do início do trabalho. Vamos amarrar as 2 linhas com 2 a 3 nós, para ficar bem amarrado. E depois de fizermos esses nós, vamos esconder a linha de trás das laçadinhas, lá nas pétalas da flor do lado do avesso. Não se esqueça que tem que esconder sempre do lado do avesso, essa sobra de linha. E aí eu vou procurando as laçadinhas, tentando enfiar a agulha, né, porque fica um pouco apertadinho.
puxo as duas sobras de linhas. E agora o que sobrar, que passou do esconderijo, né, a gente vai lá e corta. E a nossa flor já está pronta. E ela ficou desse jeito aí, é só ir dando uma arrumadinha e ela fica bem bonitinha.